Começa agora mais um episódio do Farol, Conexões da Informação, podcast das Ciências da Informação da URGS, no qual se discutem assuntos pertinentes às áreas de arquivologia, biblioteconomia e museologia. Eu sou Amanda Vitti e sou uma das apresentadoras deste episódio, junto com a minha colega Magda Almada. Hoje estamos aqui para ter uma conversa com Maria de Fátima Tavares. Sobre a nossa convidada, peço licença para apresentar de forma sucinta e depois a professora fica à vontade para falar melhor, né, sobre suas atuações, mas a professora Maria de Fátima possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, mestrado em História pela Universidade de Brasília e doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi professora na área de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, atuou no campo da preservação do patrimônio cultural, como técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em História Urbana, pesquisando principalmente os seguintes temas: cidade, cultura, indústria, paisagem e exposições. É analista em Ciência e Tecnologia, do quadro do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E hoje temos o tema Políticas de Memória, Patrimônio e a Preservação Digital. Então, professora, por favor. Muito obrigada. Então, eu agradeço o convite para participar desse bate-papo. Eu não sou especialista nessa temática, né, propriamente, assim, mas ao longo do tempo, assim, eu tenho me deparado muito com a questão das obras raras e a discussão desses itens, né, ou dessas coleções especiais, digamos assim, do ponto de vista da problemática da memória. Assim, como pesquisadora, eu sempre me deparei com obras raras, né, porque desde muito jovem, as primeiras vezes que eu fui na Biblioteca Nacional pesquisar, e estava interessada na obra do Alexandre Rodrigues Ferreira, né, a gente conhece da História Natural do Brasil, e a primeira pergunta, quando eu fiz que eu queria conhecer esses materiais diretamente, a servidora da Biblioteca Nacional já encaminhou uma obra publicada. Então, nesse sentido que a gente vai discutir aqui, das problemáticas de acesso, então, a forma, digamos assim, das instituições criarem instrumentais e estratégias de conservação de suas obras raras é também reduzir o acesso e o manuseio dessas obras, não é? E a discussão do digital traz algo muito de novo nesse sentido, né? Eu me interesso pela discussão no IBICT, assim, a minha trajetória é multidisciplinar também, mas eu lido muito com a questão da memória urbana e da memória científica dentro, né, das ações relacionadas ao Distrito Federal e à criação de unidades de conservação, por conta de um projeto que eu venho atuando já há alguns anos, chamado Saberes do Cerrado. Então, eu faço essa ponte entre a dimensão das discussões urbanísticas e das discussões das práticas botânicas e científicas relacionadas à criação dessas unidades de conservação. Então, atuei também na constituição de uma biblioteca digital do Cerrado, que está disponível no endereço, posso falar, né, jb.ibict.br, que eu gostaria também de ajudar a disseminar. Então, aí pensando nessas estratégias de não só disseminar conteúdos, quanto de pensar no futuro na preservação digital desses conteúdos, associados à biodiversidade do Cerrado. Então, é um pouco uma trajetória que já falei um pouco nesse sentido, né, da minha primeira incursão lá, como ainda jovem pesquisadora na Biblioteca Nacional, conheço de longa data, e também essas atividades mais recentes que envolvem essa preocupação com a preservação e a disseminação de conteúdos digitais. Muito interessante, professora. E como a senhora já está falando, né, sobre esse assunto da preservação digital aqui, fazendo um gancho, né, nós gostaríamos de saber como é que a senhora vê, qual a importância de tornar as obras, os documentos, os objetos mais acessíveis por meio da digitalização, tendo em vista a preservação digital. Então, eu entendo que, como eu já coloquei antes, assim, que as instituições de memória, detentoras de acervos raros, necessitam
ter políticas, né, de conservação e mais amplamente de preservação, né, no todo do tratamento, de sistematização interna, de controle interno da conservação desses objetos, mas evidente que as obras existem para se tornarem públicas, né, mesmo essas de acesso mais restrito. E eu acho que a digitalização ela é assim um canal fantástico para a gente conseguir, né, aproveitar o máximo que for possível, né, quando as condições das obras permitem, né, de permitir um acesso, né, de forma mais aberta mesmo, acessível à maioria das pessoas, né, porque, em geral, o acervo raro, como eu já coloquei antes, né, naquela minha experiência inicial com a Biblioteca Nacional, ele é acessado, né, nos termos que nós usamos hoje, assim, ele é permitido o acesso de manuseio ao especialista, né? Isso é, né, um procedimento comum nas instituições de memória. Então, quando conseguimos estruturar, disponibilizar esses materiais, né, digitalmente, nós estamos ampliando essas possibilidades de conhecimento. E o valor, né, que é para se tornar uma obra rara, né, a instituição reconhece o seu próprio acervo, né? Essa é uma questão que nós podemos debater também. É a instituição de memória que reconhece a raridade do seu próprio acervo, né? Não é algo definido externamente sobre ela, né? Quer dizer, a instituição é que reconhece a raridade do seu próprio acervo. E é evidente que ela vai criar os instrumentos aí diferenciadores do que é possível ou não de ter acesso direto, né, fisicamente. Então, se a obra puder ser digitalizada, se houver condições da digitalização, acho que é um ganho para a sociedade, né, que essas obras sejam disponíveis digitalmente, né? Não vejo contrapontos a isso, acho que só aspectos positivos. E pensando, né, nas políticas institucionais, públicas, essa questão da preservação digital, como que as instituições podem promover a contextualização e a interpretação adequada das práticas de preservação digital? Quais são os recursos, as estratégias disponíveis para alcançar a experiência do... Bem, eu tenho a impressão, assim, vou falar de outra experiência minha, jovem pesquisadora chegando na Biblioteca Nacional. Eu sou interessada por história há muito tempo, mesmo quando fazia arquitetura, né? As pesquisas que eu fui fazer na Biblioteca Nacional inicialmente, lá nos anos 80, meados dos anos 80, era para trabalhar conteúdos relacionados às cidades brasileiras, então conteúdos especialmente iconográficos, né, cartográficos. E o primeiro instrumento que a gente chama, como pesquisador chama isso de instrumento, né? O pessoal da ciência de informação tem outra denominação para isso, mas para nós são instrumentos de pesquisa. O primeiro instrumento que os servidores, funcionários da Biblioteca Nacional lá na iconografia me deram foi o catálogo de exposição de história do Brasil, que foi realizado lá em 1981. E eu tinha acesso a esse material aqui em Brasília porque a Universidade de Brasília publicava séries de documentais brasileiros, né, de história do Brasil, relacionados à história do Brasil. E eu tinha tido acesso, eu tinha ali em casa esse catálogo, né, que já era digamos assim, um material que eu conhecia. E eu fiquei surpresa quando eu cheguei na iconografia da Biblioteca Nacional, que eles me apresentassem esse material como um instrumento de pesquisa, né? Entende? Então a gente percebe assim que a necessidade da sistematização, e o que é o catálogo de exposição de história do Brasil, se não uma obra de sistematização do acervo da Biblioteca Nacional, né, e das outras instituições na época do Rio de Janeiro, de grandes coleções, né, que organizou em pouco tempo, né, uma exposição ao público. Então, eu acho que as possibilidades, já nesse caso da produção desse catálogo lá do século XIX, a gente percebe que existem instrumentos já conhecidos que as instituições de memória podem recorrer para disseminar seus acervos raros, especialmente né, a documentação mais rara, que é torná-la pública, né? Então, quanto mais pública ela se tornar, ou maior publicidade existir sobre esse acervo, mais valorizado ele será, né? Então, acho que a sistematização desses materiais em diversas formas, seja por eventos, exposições, né, palestras, especialistas falando do tema, eu acho que existem muitas estratégias que podem ser oferecidas. Além, claro,
se a obra já está digitalizada, que é a discussão que nós estamos fazendo aqui, há um outro aspecto que é muito importante, que é como que o sistema de informação onde esse material está depositado, não só o conjunto de metadados que permite a descrição documental, mas a qualidade dessa descrição documental, né? Então, eu acho que há uma conjugação assim das estratégias já existentes, já conhecidas, daquelas da socialização da cultura, né, dos eventos, das palestras, das exposições e tal, tudo isso continua sendo um instrumental importante, mas eu acho que do ponto de vista das bases de dados e dos serviços de informação, também a qualidade dessa descrição ela é fundamental, especialmente para os jovens de hoje que não tiveram a oportunidade que eu tive de conhecer materiais de perto. De informação em diálogo com a questão das políticas institucionais, as políticas públicas, né? A gente vê que ainda precisa de tanto aproximação. Qual a convergência entre, né, através dos seus estudos, suas pesquisas, a convergência que é possível ver entre as políticas públicas, institucionais, a memória e o patrimônio digital? Como que as instituições podem estabelecer critérios e salvaguarda para garantir, né, a proteção dos direitos autorais? Como que pode se encontrar um alinhamento, né, entre o acesso ao público, né, e restrições necessárias? Como que a senhora pode falar um pouco sobre isso, por favor? Nós estamos num processo... Desafio, né? Nós estamos num processo de construção dessas questões, né? Das próprias questões, né? Quanto mais das políticas e dos critérios de condicionamento desses processos, né? Mas eu tenho a impressão também, eu estava, por conta da nossa conversa, que já estava programada, eu fiz, digamos assim, uma incursão sobre o que está disponível mais recentemente sobre essa questão. Aí eu levantei, por exemplo, o catálogo do Museu Nacional, tem um catálogo bem recente de obras raras publicado ali, se não 21 ou 22. Há também um guia de acervos raros elaborado pela Biblioteca Nacional, que relaciona também a todas as instituições brasileiras aí disponíveis, né? E faz um elenco mínimo assim do que cada instituição detém como seu acervo raro, né? E também as próprias políticas que a Biblioteca Nacional, de um certo modo, já instrui de longa data, desde os anos 80, sobre a questão dos acervos raros, né? Com encontros, palestras, capacitação de recursos humanos, né? Então, acho que tudo isso são atividades que agregam, né, para se pensar esse problema do ponto de vista mais amplo. Mas eu acho que, do ponto de vista da lógica do digital, do universo digital, acho que ainda falta muito, né? Falta mais debate público. Eu acho que as instituições, essa convergência entre política e prática, ela só vai ocorrer se houver mais debate público para reconhecer essa necessidade, né? Porque embora a gente já tenha, por exemplo, se pensarmos que a Biblioteca Nacional já vem de longa data tratando desse processo de capacitação de recursos humanos para lidar com obras raras, né? E também toda a discussão técnica de conservação, restauro, né? Já, digamos, temos aí 40 anos de prática da instituição lidando com essa implementação, né, entre as instituições, né, ela disseminando o conhecimento, né? Temos também, do ponto de vista dos arquivos públicos, né, também políticas relativamente bem estruturadas, né, para esse trabalho tem, pelo menos, questões encaminhadas do ponto de vista da preservação digital, dos acervos relevantes do país. Não é? Agora, a gente não tem, e quando a gente fala de convergência para o patrimônio, são as demais áreas, digamos, as áreas das artes, do teatro, do cinema. Nós perdemos há poucos, né, 2, 3 anos atrás, Cinemateca lá de São Paulo, Cinemateca Brasileira, perdemos parte das grandes coleções do próprio Museu Nacional. Tudo isso nos demonstra que há falhas do ponto de vista da política pública, né, e do ponto de vista de recursos financeiros também para se manter esses acervos, né? Então não adianta a gente pensar em criar novas coleções, né? E aí o digital gera outro tipo de problema, né? Porque estamos falando até agora da digitalização de obras raras que tem outros suportes, né? Mas isso que exige todo um cuidado específico. Mas do ponto de vista da lógica das obras
de origem digital, né, os natos digitais, né, como você vai gerar ou se pensar se não houver debate público sobre o que preservar também no nosso tempo presente, né, que eu acho que essa é uma grande lacuna, né? Então, do ponto de vista das demais políticas, tanto para as instituições de memória da área ligadas às bibliotecas e museus, e também a área de arquivologia, né, as instituições arquivísticas, elas, alguma política, mesmo que ainda hajam deficiências, nós já temos algo em constituição, em preparo, em discussão. Mas sobre as outras áreas de produção cultural no Brasil, a gente sabe que existem muitas lacunas. Essa é uma demanda muito dos indivíduos, das pessoas, dos artistas que trabalham com mídias digitais, com experiências, né, artísticas, instalações artísticas digitais. Então, porque não há praticamente nada pensado sobre esse tema, né, desse ponto de vista. Então, a convergência, é necessário pensar essa convergência do ponto de vista de todo, digamos, da sistematização do trabalho da divulgação de obras raras, que é relevante, né, todas essas atividades que já vêm sendo difundidas, mas também se pensar a questão do nosso tempo presente, como isso é trabalhado do ponto de vista de pensar políticas, garanto a continuidade da memória social, né, já que estamos num tempo em que a memória social está se tornando muito digital, né, praticamente dominantemente digital, né. Então, acho que lidar com os acervos pregressos, né, com os materiais já coletados, que já estão sistematizados, exige um conjunto de práticas e de recursos que, de algum modo, já se sabe quais são, né, ou que já estão em implementação. Agora, a elaboração da memória social do tempo presente, que já é dominantemente digital, é que não existe um trabalho ainda do ponto de vista assim, das possibilidades de se pensar essas questões do ponto de vista de construção de políticas, né? Não só da guarda efetiva, ou da salvaguarda efetiva de materiais oriundos das mais diversas atividades. Se a gente pensar, por exemplo, nós perdemos essas últimas semanas duas grandes pessoas grandes artistas, digamos, né? No teatro, Celso Martinez. Aí eu fico me perguntando o que será que ficou guardado, salvaguardado de tudo que foi produzido ao longo de uma vida inteira, né? Relacionado ao teatro. Essa semana perdemos também duas grandes cantoras brasileiras ligadas à bossa nova, né? Que tiveram uma trajetória longa de vida, né? Também que documentação será que ficou guardada para as novas gerações, né? Para as novas gerações poderem ter contato com essa produção cultural, né? Então, porque são pessoas de uma geração que vinham lá do início do século XX, ou da primeira metade do século XX, que construíram toda uma trajetória, e que a minha geração que está aí no meio de campo, ela tomou conhecimento dessa produção ao longo dos anos, né? Quando eu era jovem, né? Eu já ouvia falar do Celso Martinez, mas assim, a minha mãe falava dessas cantoras que perdemos agora, Dori Monteiro, né, e a Leni Andrade, né? Então, a memória individual e a memória social, ela tende a uma convergência. No tempo em que as gerações novas, né, as jovens gerações do tempo presente, têm contato só com o mundo digital, e nesse mundo digital, essa memória cultural brasileira não está sendo disseminada no mundo digital, né? Como será que se transmite essa memória para o coletivo no sentido mais amplo, né? Essa memória de uma produção cultural relativamente recente, né, do Brasil. Eu acho que é uma lacuna, né, que a gente constata mesmo, né? Quer dizer, claro que familiarmente os pais que têm interesse em transmitir esse saber cultural, digamos assim, para os seus filhos, para os seus netos e tal, eu acho que essa coisa familiarmente se dissemina, mas do ponto de vista de uma cultura de massa, de uma cultura de grande escala, né, as obras dessas pessoas, né, ficará esquecida, a não ser que seja guardada ou arquivada em alguma instituição de memória, né? E eu acho que é esse papel acho que está faltando, sabe? De se pensar
do ponto de vista da transmissão desses saberes e desse conhecimento e dessas produções culturais relativamente recente, né? Porque se a gente pensar que o domínio do digital é a partir dos anos 90, nós temos só 30 anos de presença do digital, né? E toda uma vida pregressa aconteceu até os anos 90, né? E que não está digitalizada, não é isso? Assim, um paralelo, que eu acho que qualquer um pode fazer esse exercício, e aí a minha fala seria para os jovens pesquisadores, para os jovens estudantes, assim, estabelecer esses nexos, né, viajar nos acervos, né, e hoje que a gente tem um acesso digital, né, aos acervos da Biblioteca Nacional e de outras instituições também relevantes, você pode aprender só navegando, ter curiosidade para observar o conteúdo que está lá disponível, mas é evidente que o conteúdo digital proporcional, por exemplo, à detenção do acervo custodiado das instituições, o que é digital é mínimo ainda comparado né, com a detenção do acervo principal, digamos, né, na sua nos suportes físicos, né? E do ponto de vista das obras raras, mais ainda, né? Quando a gente vai observar qual é a proporção de objetos digitais relacionados ao conjunto de obras raras de cada instituição, eu estava fazendo o cálculo do Museu Nacional e da Biblioteca Nacional, tem um pouco mais, mas do ponto de vista do Museu Nacional, não chega nem 1%, 2% do acervo. O acervo digitalizado de obras raras não chega nem a 2% do que está disponível digitalmente. E do ponto de vista da Biblioteca Nacional, é uma amplitude, assim, é maior o acesso digital a obras raras, né? Mas eu acho que grande parte desse acervo é manuscritos, né? É de material manuscrito. E, por exemplo, a gente pode... Temos aqui a Biblioteca do Senado em Brasília, que tem um acervo digitalizado de obras raras interessante também. E não é necessariamente acervo legislativo, compreende? Então é interessante a gente também explorar esses mundos, né, que estão aí à nossa disposição, né? Tanto as obras raras já reconhecidas como as que não são obras raras. Pois é. Não sei se eu respondi completamente a tudo isso. Sim, professora. Falar um pouco Sim, dessa eu questão agradeço. da interação entre a memória individual e a memória coletiva e a memória institucional, né? Então, acho que as crianças, desde muito pequenininhas, devem ser incentivadas também a ter contato com o livro físico, com o material iconográfico físico, né? Para saber distinguir o que é o digital, porque o digital ele traduz muito do que é a relevância de um material, mas não tudo, né? Nem Sim. sempre. O digital consegue traduzir a caracterização de um objeto que foi físico. Agora, é claro, quando todo um instrumental cultural está sendo já construído do ponto de vista digital, nós temos que criar outras estratégias para que essas experiências culturais, por exemplo, sejam inovadoras, né, do ponto de vista digital, também sejam, de algum modo, salvaguardadas, né? E essa é uma grande lacuna que, em especial os artistas que lidam com essas questões, o pessoal que lida arte e tecnologia, eles reclamam há muito tempo. E nada de novo, pelo que eu tenho percebido, foi feito nessa direção. Sim, professora. Muito obrigada. Tem uma dissertação da Universidade de Brasília muito interessante que a colega fala sobre o projeto de digitalização do Senado e da Câmara também de obras raras. Muito interessante o trabalho da colega. Aí ela cita, né, o professor Miguel Arellano, porque, pelo interesse que ela teria, né, de propor de preservação digital e falar da importância, né? É muito interessante o trabalho, como a senhora mencionou, aí eu lembrei desse trabalho da colega. Você sabe que tem... deixa eu só complementar um pouquinho. Sim, claro. Na Biblioteca do Senado, eu fui localizar obras raras e fui observar que tipo de acervo estava disponível. E encontrei, e aí é que eu acho que dá para a gente pensar assim, nessa questão dos instrumentos, né, do que possibilita o acesso, do que estimula também o acesso, né, o que facilita o trabalho do pesquisador iniciante, né, que ainda não domina muito bem determinado problema, que são esses instrumentos, né? E aí meu questionamento que eu colocaria para vocês assim, o que a gente pode pensar quando o catálogo que lá no passado sistematizou obras raras de uma determinada instituição, e aí especialmente estou falando da Biblioteca Nacional, que é mais conhecida, se torna também uma obra rara. Não é algo para a gente também pensar? Então, na Biblioteca do Senado, aqui em Brasília, eles
classificaram com obras raras, vários, e está disponível digitalmente, né? Que então, catálogo. Então, vamos retomar, né? Então, assim, eu estou falando da importância dessa questão da sistematização dos acervos raros, né, e da sua disseminação pública, né, em termos de produtos informacionais, digamos assim, porque diz que se trata de um catálogo, né, é uma sistematização de informação sobre a especificidade dessas coleções especiais, né, que são os acervos raros, e então ele está na Biblioteca do Senado, a Biblioteca Digital do Senado, o catálogo da exposição permanente dos cimélios da Biblioteca Nacional. E cimélios são as obras raras, mais raras entre as raras, né, digamos assim, né? Então, é o raríssimo entre os raros, né? E é muito interessante isso, porque, por exemplo, a Biblioteca Nacional tem a mesma obra, né? Que é, então, outro exemplar, né? Só que, por incrível que pareça, o exemplar que está digitalizado da Biblioteca do Senado, ele está em melhores condições, né, de visualização e tal, do que a disponibilizada pela Biblioteca Nacional. E aí a gente entra naquelas categorias todas que a Ana Beatriz Pinheiro fala, né, da necessidade do conhecimento do acervo. Então, o papel também do bibliotecário e do especialista, digamos, em obras raras, é muito importante nesse sentido de reconhecer não só a historicidade da produção daquela obra, quanto desse caráter, digamos, de singularidade que a obra pode apresentar, né, do ponto de vista da sua própria produção original, mas também dessa qualidade dele como objeto, né? que do ponto de vista da dimensão do digital nós não temos mais, né? Então, por exemplo, como é que a gente, no caso desses objetos exemplares que têm o suporte físico, uma das formas de trazer singularidade àquele objeto são as anotações que o seu anterior detentor, né, ou, digamos, uma personalidade brasileira que deteve ou que foi digamos, o proprietário daquela obra, né, que tem anotações pessoais, né, uma figura que seja ilustre, ou que tem uma anotação pessoal sobre a obra, então ele está qualificando aquela obra segundo essa relação, né, de quem foi o detentor, porque é evidente que quando as coleções de pessoas no Brasil, a parte da Biblioteca Nacional, por exemplo, foi formada com doação de coleções de pessoas do século XIX, figuras relevantes da história do Brasil, né? Então, hoje, nós não teríamos mais isso, né? Do ponto de vista digital, quem vai doar um objeto digital a um acervo digital, né? Complicado isso, assim, como que, do ponto de vista também a garantia também da integralidade do documento exige outros parâmetros, né? Da integralidade do documento digital, exige outro tipo de análise, de verificação, né? E do ponto de vista também da inserção do detentor do acervo ou da figura humana, né? Que o leitor daquele livro, o detentor, quem custodiava essa obra antes dela chegar à instituição de memória, ele fazia suas anotações, né? Deixava suas marcas ali, né? E essa questão no objeto digital não se coloca mais, não é? Pelo menos não me parece que se coloque, né? Assim. Então, muda completamente a maneira da gente lidar com a questão do objeto digital, da sua preservação, exige não só outros parâmetros de verificação e a garantia da sua integralidade desde a origem, que esse é o grande problema do objeto digital, né? A sua capacidade de se reproduzir, né? Essa questão, por exemplo, para o material iconográfico, no passado, Walter Benjamin já tinha colocado isso, né, sobre a questão da fotografia, né? Então, a questão da reprodutibilidade técnica, né? Então, nós hoje, praticamente para todos os objetos, todo objeto, toda forma de registro se torna, né, de forma dominante já um objeto digital. E aí a sua possibilidade de disseminação também é facilitada, né? Então, por isso que precisamos ter boas descrições de qualidade do documento digital para garantir essa possibilidade de manter a integralidade do documento, né? Reconhecer a sua autenticidade, né? Eu acho que é uma questão importante do ponto de vista da facilidade de reprodução.
Quer dizer, temos que garantir todo o acesso, né? Mas também temos que garantir a autenticidade do documento. Sim, professora, com certeza. Muito obrigada, assim, extremamente esclarecedor e necessário a resposta. A senhora tinha mencionado um pouquinho atrás o tempo presente, né, os objetos digitais e as políticas públicas. Aí agora é o nosso bloco e, mediante a isso, como as políticas de memória, né, e tem um grande debate sobre essa terminologia, políticas de memória, podem garantir a preservação e o acesso, né, a longo prazo desses documentos digitais. Por favor. Eu entendo assim que as políticas de memória não garantem a preservação nem o acesso futuro. A política de memória tem que ser ativa, né? Então não adianta a gente ter que ter a política e tem que ter a ação correspondente à política, né? E essa política é necessário construir as políticas, mas ela é digamos, ela dá o direcionamento, né, do que deverá ser feito, como conduzir, né, as estratégias de preservação digital. Mas assim, eu acho que temos que valorizar não só também, e acho que vale a pena se pensar nisso, assim, no valor às vezes local do documento, né? Então no valor documental de instituições locais, que às vezes não são tão valorizadas, né, podem deter acervos que sejam fundamentais para aquela comunidade local, né? Então a gente tem que pensar que as políticas também têm que atender a essas especificidades, né? A instituições de memória que têm menos recursos, mas que também podem ter acervos relevantes, especialmente para as suas próprias comunidades, né? Quer dizer, temos que pensar políticas de memória que atendam às grandes instituições, que têm muito mais recursos humanos e financeiros, né? Que são mais reconhecidos, mas também precisamos atuar no sentido de criar instrumentos de valorização dos acervos locais, né? E dar condições financeiras e recursos humanos também para que isso seja execuível, né? Então não adianta só a política de memória, eu acho que ela é uma pré-condição, mas ela não é a garantia de que a preservação digital ocorrerá, né? Até porque a gente sabe que no caso da preservação digital, as estratégias para gerar a preservação digital futura, elas também estão em construção, né? Então elas também estão sendo testadas, né? Também ainda são muito experimentais, né? Então acho que isso é necessário assim de se pensar e do ponto de vista da lógica também da produção digital que está associado diretamente à própria obsolescência, né? Não há garantia de que aquele objeto digital tenha sequência futura, né? Ou legibilidade futura. Então, acho que tem que ser, a diferença em relação a outras práticas de memória ou políticas de memória era que no passado nós tínhamos o acervo físico e ele supostamente teria uma durabilidade, né, assegurada de longos anos. Né? O papel dura muito tempo se for bem conservado. Né? Agora, o digital, ele já nasce com a possibilidade de ser obsoleto, né, em pouco tempo, né? Então, acho que isso aí é que exige uma política de memória específica, né? Acho que distinta dessas outras, das vertentes anteriores, né? Quando se pensava a conservação e a manutenção de um acervo físico. Com certeza, a professora pontuou muito bem, trouxe muitas questões, né, ligadas à questão das políticas de memória para a gente pensar, execuibilidade, né, ver que tem uma série de processos envolvidos, né? E nesse contexto, né, de constante produção, de consumo de informações digitais, né, como podemos equilibrar a necessidade de registrar o presente sem sobrecarregar as futuras gerações com excesso de dados? Quais seriam os critérios para definir o que deve ser preservado, o que não deve ser preservado? Gostaria que a senhora comentasse um pouquinho dessas questões. Sim, ok. Agradeço a pergunta. Eu acho que ela deriva também da fala anterior, né? Eu acho que nós não temos, quer dizer, eu acho que nós não temos o excesso de informação, o excesso de dados, ele é uma questão do presente, né? Nós é que estamos sendo saturados por um mundo de informações aleatórias, né? Mas assim, o que nós vamos conseguir transmitir para as gerações futuras, essa é a grande questão. Será que conseguiremos transmitir
dos dados que nós estamos produzindo hoje, o que conseguiremos transmitir para as gerações futuras, né? Porque dado esse caráter da obsolescência tecnológica acelerada, né, que os objetos digitais eles se tornam obsoletos de forma muito rápida, né? A gente percebe, por exemplo, esse meu novo computador aqui não tem mais a caixinha para entrar o CD, né? No máximo tem o USB, não é? Então, assim, os próprios equipamentos, né? Todo um instrumental, digamos, tecnológico que dá suporte às nossas comunicações no presente, né, ele muda muito rapidamente. E o objeto digital em si mesmo, né, se não houver parâmetros que a nossa sociedade construa hoje, né, eu não sei se a gente pode falar em excesso de dados para o futuro, sabe? Eu acho que eu inverteria essa questão, porque o nosso presente que está saturado de informação, mas o futuro ninguém sabe o que vai ocorrer, se nós seremos capazes de transmitir a informação que produzimos para o futuro. Mas eu acho que o que é importante, eu acho que me parece que é importante é que a sociedade debata publicamente esses problemas, né? Que a sociedade construa mecanismos para aferir o que seria considerado relevante ou não de ser preservado para o futuro, né? Então, acho que as instituições de memória, as instituições arquivísticas, como já têm políticas relativamente estruturadas de autoridade até, né, são instituições que estão autorizadas pela sociedade a criar esses mecanismos, mas para coleções ou acervos que elas já receberam do passado, né? Então, agora o dado do presente, como é que ele vai chegar à instituição de memória, né? Então, é isso, quem será responsável por essa tarefa, né? Porque, por exemplo, se olharmos esses catálogos que a gente estava se referindo há pouco, da Biblioteca Nacional, que se tornaram obras raras, esse catálogo da Biblioteca Nacional que se tornou obra rara hoje, ele foi um trabalho dos homens, das pessoas do século XIX, que consideraram relevante aquele conjunto de acervos e acharam relevante sistematizar aquelas informações, né, para organizar também o próprio acervo, né, para ajudar a organizar e sistematizar o próprio trabalho interno à instituição de memória, né? Então, eu estava observando nesse catálogo dos cimérios da Biblioteca Nacional que na descrição que o Saldanha da Gama faz, ele inclui, por exemplo, a obra do Freire Alemão, foi um professor da escola militar, era um botânico, né? Então tem um acervo, o acervo dele foi doado à Biblioteca Nacional, um acervo dele como botânico, né? Os manuscritos dele estão na biblioteca, na sala de manuscritos, na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional. E lá na obra do Saldanha da Gama, né, que é o organizador, né, do catálogo, ele e da exposição correspondente, né, ele já inclui ali como obra rara a obra do Freire Alemão, que na verdade era contemporânea, né? Então, isso que eu queria que a gente pensasse, assim, o que na nossa sociedade no tempo presente podemos traduzir ou selecionar como aquilo que consideraremos relevante, né, para aquilo que estamos produzindo no momento, né? Se olharmos lá a sistematização do passado, né, do século XIX, o Saldanha da Gama já olhou a obra do Freire Alemão como uma obra rara, né? Já incluiu, né? E era uma obra contemporânea, né? Porque foi um professor da escola militar, da escola politécnica, se não me engano, ali formou muitos dos engenheiros brasileiros, né, em botânica, né? O André Rebouças faz uma homenagem lindíssima a ele na autobiografia, nos diários, e pessoalmente também se manifestou por uma homenagem ao Freire Alemão, lá enquanto ele era vivo ainda, né?
Então, isso que, né, percebe? É como que lá no século XIX a obra do Freire Alemão, botânico, foi valorizada pelos seus contemporâneos, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar no nosso presente, assim, como que nós, cidadãos do século XXI, vemos como necessário de trabalhar essas questões, né, de valorizar esses materiais, sejam da área científica, seja da área cultural, ou outros tipos de documentos, né, que a gente considere ser relevante, porque eu acho que isso que é urgente. Mas eu estava observando assim, como eles lá no século XIX, ou, né, a Biblioteca Nacional do século XIX considerou relevante esse acervo e cuidou dele. O que a sociedade do futuro fez com esse acervo é outra questão. Então, a mesma coisa que a gente aqui, vamos resguardar objetos digitais, salvaguardar esses objetos digitais, mas o que a sociedade do futuro, como ela utilizará esses objetos, como ela os interpretará, é outro problema. Já não temos condições de aferir sobre isso, né? Assim, de definir esse rumo, né? Está em aberto, né? O que a sociedade do futuro vai interpretar do que nós produzimos, né, no presente, né? É isso. Sim, professora, com certeza. Né? Fica sempre. Quando eu penso assim, quando nós temos a preocupação com a preservação digital, é para além de só do, é para além do digital, é para dizer assim, vamos preservar o físico. E como podemos, uma opção de preservar o físico, termos ele digitalmente, né? Mas é porque teve um grupo que ainda entendia que a preservação digital era para eliminar o físico, e não é isso. Porque como vai eliminar o físico se precisa do físico para fazer o digital, né? Então, Claro. assim, não tem sentido. Mas eu falei assim, gente, o físico é inadiável essa questão de você ter um plano, né, de contingência, de uma gestão de risco. Olha o que passamos, né, com a Cinemateca, como a senhora mesmo lembrou, e com o museu e com tantos outros lugares, né, o próprio Arquivo Nacional e outros lugares passam por situações muito delicadas com acervo físico. Então, assim, se a condição física já está delicada, então é para realmente necessário, né, ter essa atenção, essa preocupação. E aí, mediante a isso, assim, quais as possíveis ações, né, por meio dessas mudanças, né, dessas questões, desses desafios, na sua compreensão, né, nas suas pesquisas, e do tempo presente, né, que é o que a gente sempre tenta demarcar, sobre a construção, né, de uma memória coletiva, individual, institucional e nacional. Quais são as possíveis ações? A senhora já falou, né, de forma tão rica e generosa no decorrer desse episódio tão maravilhoso, mas se a senhora puder completar, por favor. Sim, eu entendo que democratizar o acesso às obras raras, que estamos falando das obras raras especialmente, né? Eu acho que é um caminho interessante, né? Porque se a gente pensar que podemos construir políticas, mas de memória, né? Ou de salvaguardar acervos que já estão consolidados, que já estão reconhecidos, né? É relevante, mas também acho que só essas práticas se tornarão mais reconhecidas socialmente quanto mais a gente difundir a importância desses acervos, né? Então, acho que as instituições de memória têm responsabilidade sobre essa disseminação, né? Sobre tornar isso mais, publicizar mais, né, os próprios materiais. Porque aí eu concordo contigo que preservar digitalmente um acervo físico pode ser um caminho para ajudar a preservação do acervo físico, não só do manuseio excessivo, mas também de ter pelo menos ali uma informação digital sobre algo que se perdeu, digamos, né? Mas assim, do ponto de vista físico. Mas eu acho que isso não é suficiente, né? Porque também é necessário que a sociedade do presente reconheça a importância e a relevância daquele material produzido pelas gerações anteriores, né? E isso só se dá se isso se tornar público. Claro, então daí a importância que eu estava falando antes, dos sistemas de informação que descrevem com qualidade aquele conteúdo elaborado, da necessidade também de utilizar outros instrumentos. Eu acho que não é à toa que o Museu Nacional criou agora o seu primeiro catálogo de obras raras, né? Então, acho que ele é um veículo interessante para, não só como instrumento de pesquisa, né, para os estudiosos, mas também como forma de divulgar com relativa facilidade
o acervo ali resguardado, né? Então, e do ponto de vista da lógica, porque a obra rara já é um processo de seleção interna, né? Digamos, é uma atividade que a instituição faz de reconhecer a relevância daqueles materiais em relação a outros, né? A um ambiente, digamos, de custódia muito mais amplo, né? Então, acho que a gente pode começar pela maior disseminação das obras raras, sabe? Eu acho que seria uma política interessante essa, de agregar obras, de se agregar digitalmente, né? Criar serviços que agregassem digitalmente as obras raras brasileiras já digitalizadas, que se fizessem, digamos, para além da importância da capacitação de recursos humanos no campo da preservação, e tanto da preservação física quanto da preservação digital, né, que haja esse entrosamento entre os especialistas e a disseminação de conhecimentos entre os especialistas, mas também abrir os espaços de discussão social para essas questões, sabe? Ampliar mais, sair só, porque se a gente discute isso só entre os especialistas, a sociedade não toma conhecimento lá fora do que está sendo, da relevância disso, da relevância dessas práticas, né? E do papel do próprio bibliotecário também, não é? Que é um trabalho relevante para a sociedade, que a sociedade nem sempre sabe reconhecer esse trabalho interno às instituições, né? Porque eu falo das instituições de memória mais como minha experiência de pesquisadora. Eu estava observando ali no catálogo da Biblioteca Nacional, esse que eu me referi, dos Cimélios, que ele explica também até a origem da instituição, no sentido da história da biblioteca, no sentido da formação da Biblioteca Nacional, dela como uma biblioteca real, a transformação dela numa biblioteca nacional e pública, eu achei isso muito interessante, e ele caracteriza lá, descreve também o próprio tempo, né, de acesso da biblioteca, os horários dela de atendimento. Então, ela atendia até 9 horas da noite, lá no século XIX. Então, e eu tenho uma experiência como pesquisadora que eu ainda frequentei muito a Biblioteca Nacional e eu saía de lá quando ela fechava, às 9 horas da noite. Então, assim, eu acho que isso, para o século XIX e ainda no século XX, era uma forma de você democratizar o acesso, que era você ter um tempo ali disponível da instituição, para além dos horários comerciais, não é? Quer dizer, possibilitava ao estudante que não teria outro horário para pesquisar, né? Assim, o acesso aos materiais que a Biblioteca Nacional detinha, né? Acho que era a única instituição aberta naquele horário ali, às 9 horas da noite, ali no centro do Rio de Janeiro. E hoje, com o acesso digital, a gente tem um acesso 24 horas à documentação que já está digitalizada, né? Quer dizer, em qualquer lugar do mundo a gente pode explorar esses materiais. Então, eu acho que as instituições de memória têm essa responsabilidade de construir essas pontes, né? Essas pontes entre o que ela já detém, também. Eu acho que na medida que essas obras raras, os acervos raros sejam mais disseminados, também vamos refletir mais sobre o nosso próprio presente, né? No valor da produção cultural do presente, né? Ou da produção científica do presente. Eu acho até que, do ponto de vista das coleções científicas, a gente tem políticas estruturantes, né? Então, acho que, em parte, as coleções científicas estão, de algum modo, mais salvaguardadas do que as demais coleções. Então, acho que precisamos debater mais. Eu acho que não só definição de critérios, definição de políticas, eu acho que importa as instituições que são as detentoras dos acervos, né, que detêm custódia de acervos importantes, elas devem promover uma ponte com a sociedade, né? Estabelecer esses canais com a sociedade, né? Fazer um chamamento para que a sociedade participe mais, né? A sociedade que não é especializada no campo, né? Participe mais desse processo de reconhecimento da importância e do valor desses materiais, né? Eu acho que só assim a gente vai construir, né? Democratizar o acesso é fundamental, claro, mas garantir que haja salvaguarda para o futuro também. Então, mas, assim, como que isso será feito depende de nós, né? Do nosso tempo presente. Porque a memória é sempre uma construção social, né? E é construída no tempo presente, né? A gente esquece disso, né? É verdade.
Obrigada, professora Maria de Fátima, pelas suas considerações. Então, né, como tudo que é bom dura pouco, estamos nos encaminhando para o encerramento aqui da nossa entrevista. E esse é um espaço que a gente gosta de pedir para o nosso convidado fazer suas considerações finais, né? E dar alguma dica, trazer uma dica cultural, que pode ser de leitura, pode ser um filme, uma série ou um evento. Por favor, fique à vontade, professora. Então, eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês também, muito estimulante a conversa. Acho que é uma oportunidade também de debater, né? E eu me manifesto mais como pesquisadora, frequentadora das instituições de memória, né? E eu tenho uma indicação, especialmente para os jovens, né, pesquisadores, que explorem muito os serviços de informação digitais, né? Porque a gente tem materiais fantásticos ali disponíveis, né? Mas precisamos também explorar esses conteúdos que já estão lá à nossa disposição, né? Não precisamos de grandes eventos, né? Precisamos de interesse, curiosidade, né? E buscar, porque os sistemas oferecem facilidade, né? Também, né? Então, acho que as instituições de memória no Brasil, apesar de todas as dificuldades, elas oferecem também já materiais muito relevantes, tanto para pesquisa, quanto para quem quer só aprender algo a mais, né? Então, acho que o meu incentivo é para que os jovens explorem muito os serviços digitais que já estão disponíveis nas instituições brasileiras, né? Eu acho que é esse o caminho. Com certeza, nós achamos uma excelente dica, né? Então convidamos, né, os jovens a explorar esse serviço, explorem as bibliotecas, museus, instituições de memória, que com certeza vai ser muito proveitoso, vão gostar bastante. E eu queria novamente agradecer, então, né, em nome de toda a equipe do Farol, professora Maria de Fátima, por se disponibilizar a essa troca de ideias e nos proporcionar novas conexões de informação. E para os nossos ouvintes, vocês podem acompanhar a professora Maria de Fátima Tavares, né, pelo site, pelas redes sociais. Todos os links e arrobas se encontrarão listados na descrição deste episódio. O Farol é um programa de extensão vinculado ao Departamento de Ciências da Informação da URGS. Você pode acompanhar mais o projeto em nossas redes sociais por @farolci.urgs. E até o próximo episódio. Quarta temporada do Farol Conexões da Informação, um podcast produzido na URGS por Fabiano Couto e Carol Giomini na coordenação, e a equipe de apresentadores, roteiristas, edição e comunicação de 2024 é composta por Amanda Witt, Azul Lábrea, Josi Lima, Juniper Garay, Larissa Alves, Letícia Heinzelmann, Lisandra Caon, Lucas Vente, Lucas Petri, Magda Soares, Mariana Perrenot, Marcela Guiar e Patrícia Machado. E claro, obrigado a você, nosso ouvinte fiel. Até o próximo episódio.